Vamos lá, turma. Então, vamos seguir com os nossos exemplos aqui. Muito bem. Então, para saber se a função é contínua, o que nós precisamos verificar, pelo menos se f é contínua num ponto A qualquer, a função vai ser contínua no ponto A, no número real A, se A está no domínio da função, o limite da f de x quando x tende a A existe o limite quando x tende para esse A, e além disso o limite existe e é igual ao f de A. Então o limite existe, além disso ele tem que ser igual ao f de A, a imagem da f no ponto A. Muito bem. Deixa eu pegar aqui Bom, eu trouxe mais um exemplo para vocês aqui, x ao quadrado menos 1, x menos 1, se o x não for 1. A função é definida de duas formas, né? Quando o x não é 1, veja, gente, faz sentido, porque, olha, se o x for 1, 1 não está no domínio aqui, ó. 1 não pode, 1 menos 1 é 0, não dá para dividir. Então, para todo x que não for 1, eu calculo assim. Agora, no x igual a 1, ele falou, o f de 1 é 1. Ó, f de 1, quando x é 1, f de 1 é 1. Só essa a diferença. Muito bem, então, vamos ver se essa função é contínua. Em quais pontos essa função é contínua em todos os pontos, em todos os números reais. Veja que ela está definida para todos os números reais. Qual é o domínio dessa função? Todos os reais. Porque o único problema seria quando x menos 1 zerasse, né? Ou seja, quando x fosse 1. Mas esse problema foi tirado, porque quando x é 1, ela tem imagem. É o 1 também. 1 no 1. Agora a pergunta é, a função é contínua ou não é contínua? Então, veja que para verificar... Então eu tenho duas possibilidades, né, para verificar. Eu tenho que verificar para x diferente de 1 e para x igual a 1. Tem que calcular nesses pontos. Então, verificando se a função é contínua para A diferente de 1. Para todo A diferente de 1. Para ela ser qualquer A diferente de 1 está no domínio da função, então vale o primeiro. Agora vamos verificar se o limite, quando x tende para A, onde o A não é o 1, então se o x está se aproximando de A, se x está se aproximando de um número diferente de 1, então esse x vai ser diferente de 1. Tá? Então a partir de um certo momento esse x tem que ser diferente de 1. Então, a minha função fica sendo x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Então aí é o limite dessa função quando o x tende para A, onde o A não é o 1. Muito bem. Como é que eu calculo o limite dessa função? Nós já fizemos aqui o cálculo desse limite aqui, mas a gente pode primeiro lembrar que x ao quadrado menos 1 é x mais 1 vezes x menos 1. É o produto notável. E embaixo continua com x menos 1. Até coloquei um parênteses só para destacar aqui para vocês verem que eu vou dividir. Esses dois são iguais, porque o x nunca é 1, então esse número de cima e esse de baixo vai ser igual, a gente vai dividir. Então, eu ainda carrego essa palavra limite, lembra? Só vou tirar essa palavra quando eu fizer o x tender para A. Ainda não fiz o x tender para A. Então vai ficar assim, ó. Limite de x mais 1, x tendendo a A. E o que acontece quando o x se aproxima de A? Quando o x tende para A? Bom, aqui a função é limite da soma, é a soma dos limites, vai dar A mais 1. Vai dar A mais 1. Direto. Então o limite existe. Existe e é A mais 1. Agora a pergunta é, quanto é f de A? Porque já sabemos que o A está no domínio, que o limite existe, agora eu preciso verificar se o f de A coincide com A mais 1. Se o f de A e o limite, ou seja, e A mais 1 são iguais. Quanto é f de A, sendo A diferente de 1? Se o A for diferente de 1, f de A será A ao quadrado, vai ser jogado aqui, ó, para todo A diferente de 1, estou colocando A no lugar do x. Então, A é diferente de 1. Por hipótese, o A é diferente de 1, então fica A ao quadrado menos 1
sobre A menos 1. Ó, que legal? Quanto dá isso? Bom, da mesma forma que nós fizemos esse daqui, ó, esse cancelamento, A mais 1 vezes A menos 1, isso aqui pode ser escrito como sendo A mais 1 vezes A menos 1, produto notável aqui, produto dos dois, sobre A menos 1. E aí é só simplificar esses dois. Simplifico esse com esse aqui. Ou seja, o que sobrou foi A mais 1 também. Ou seja, está dando o mesmo valor. O limite da f de x quando x tende para A está coincidindo com o f de A. Então, portanto, o limite da f de x quando x tende para A está coincidindo com f de A. Ó, o limite é A mais 1, A mais 1. Os dois são iguais. Ó. F de A. E limite e f de A são iguais. Muito bem. Bom, então a função é contínua em todo A. Qual A? Todo A diferente de 1. Qualquer A diferente de 1, qualquer um. Eu não usei aqui um A específico. Eu usei A diferente de 1. Portanto, para qualquer A diferente de 1, vale que essas três condições da definição. Se vale as três condições da definição, a função é contínua nesse ponto. Muito bem. Então, está faltando verificar aqui, ó, em x igual a 1. Quando x for 1, a função é contínua nesse ponto também? Essa é a pergunta. Então, é a segunda parte ali. Então, eu usei aqui 2. Vamos usar isso aqui como sendo 1 e esse aqui como sendo 2. Poderia ter começado no 2 e 3 também. Fica meio esquisito, mas ok. O x agora x é igual. Para x diferente de 1, já mostrei que a função é contínua. E no ponto 1, será que essa função é contínua no 1? Bom, o 1 está no domínio? Está no domínio da função. Existe o limite? Então é isso que a gente vai verificar primeiro. Limite da f de x quando x tende para 1. Lembra? X tende para 1, mas nunca é 1. Nunca é 1, ou seja, está muito próximo do 1. No limite é que ele vai para 1. Portanto, o x não é 1. Portanto, se o x não é 1, a f que eu vou usar é essa. Ó, esse x está tendendo para 1, mas ele nunca vai assumir o valor 1. Então, qual a f que eu uso se o x nunca vai ser 1? Esse x eu vou jogar aqui na f de x. Eu vou usar essa, ó, porque o x tende para 1, mas, portanto, se tende para 1, fica tão próximo do 1 quanto eu queira, mas nunca assume o valor 1. Portanto, aqui será x ao quadrado menos 1, x ao quadrado menos 1 sobre x menos 1. Tá bom? Então, quando o x tende para 1, também eu vou utilizar isso daqui. Entenderam por quê? Porque o x, ó, tende para 1, ele nunca é 1. Essa f aqui, a f desse x. A f desse x. Então, a f para esse x que se aproxima de 1, então esse x nunca é 1. Então, a f aqui é quando o x nunca é 1. Quando o x é diferente de 1. Portanto, é essa aqui que eu vou usar. Cuidado, tá? Muito bem, então, e agora? Agora é só calcular esse limite, professor. Então, do mesmo jeito, carrego a palavra limite, carrego o x tendendo para 1, e aqui eu vou simplificar do mesmo jeito que eu fiz nas outras. Então, vai ficar x mais 1 vezes x menos 1, só para vocês não esquecerem, x menos 1 aqui. Simplifico as duas, venho aqui, simplifico esses dois, e aqui vai ficar igual a limite. Ah, professor, não é x mais 1, não. Não apliquei o limite ainda. Ainda carrego a palavra limite, porque eu simplesmente... O que eu fiz daqui para cá? Só simplifiquei esse, não apliquei o limite ainda. Então, carrego a palavra limite. Quanto dá isso? Bom, agora vai depender. Porque se o x tende para 1, o limite da soma é a soma dos limites. Fica limite de x mais limite de 1. Limite de 1 é 1. Limite de x, quando x tende para 1, também é 1. Vai ficar 1 mais 1. Ó, 2. Deu 2. Deu 2. E quanto é? Será que isso é igual ao f de
1 é igual a f de 1. Quanto é o f de 1? F de x. Se o x for 1, é 1. Então, f de x igual a 1, ou seja, o f de 1, x vale 1, então f de 1 é 1. F de 1, por definição, é 1. Ué, então são diferentes, ó. Aqui é 2 e aqui é 1. Então, são dois objetos diferentes. Então, veja que são diferentes. Então, nós temos que a f não é contínua nesse ponto. Então, veja, a f é contínua em todos os pontos. Aqui, se você quiser, o limite igual. Então, implica que... isso aqui é uma setinha de implica, tá? Aqui você poderia escrever. Então, f é contínua em A pertencendo aos reais com A diferente de 1. Todo A diferente de 1. E aqui, como é que eu vou escrever? Eu vou escrever assim, ó. Como o limite quando x tende para 1, que é uma setinha, x tende para 1, da f de x deu diferente do f de 1, não deu diferente. O limite da f de x deu diferente do f de x tende para 1, deu diferente do f de 1. Como esses dois é diferente, então a função não é contínua em 1. F é descontínua ou não é contínua. Não é contínua em x igual a 1 ou em a igual a 1 no ponto 1 do domínio. É o único ponto onde a função não é contínua. Então, essa função é contínua em quase todos os pontos, exceto 1, justamente no x igual a 1. Eu vou apagar aqui um pedacinho só para eu colocar para vocês tentar colocar aqui uma interpretação gráfica, né? Um gráfico dessa função x ao quadrado menos 1, x mais 1. Então, essa função aí, ela é assim. Vamos fazer um gráfico aqui, pequeno, mas dá para vocês verem. Essa função, veja, gente, que essa função, ela coincide, veja, que para x diferente de 1, f de x é, na verdade, x mais 1. Tá vendo? Ó, que toda vez que o x é diferente de 1, a gente vai cancelar o menos 1, eu apaguei aqui, mas a gente vai sempre fazer esse cancelamento, ó. Ou seja, x ao quadrado, ó, essa daqui é essa, ela é igual para x diferente de 1. Então, para x diferente, essa aqui, ó, para x diferente de 1. Então, a f é assim, ó, e f de 1 é 1. A gente poderia escrever assim. Essa f pode ser escrita assim, as duas aqui, ó, a mesma, exatamente a mesma função, né? Para x diferente de 1 ela é assim, para x igual a 1 ela é assim. Então, veja que para x diferente de 1, o gráfico é uma reta. O gráfico é uma reta para x diferente de 1. Então, eu venho aqui no gráfico e tiro o 1, imaginando que o 1 está por aqui assim. Vamos destacar esse 1 aí, vou tirar esse 1. Portanto, eu não marco o ponto aqui. Mas eu vou desenhar a reta, exceto no ponto 1. Então, para desenhar a reta, eu preciso só de 2 pontos. Então, eu faço, por exemplo, f de 0 dá 0 mais 1. 0 vai passar aqui no 1 também. Então, a função sua, quando o x é 0, ela passa aqui no 1. Então, a sua reta é uma reta inclinada para a direita, lembra? Ó, o termo que acompanha o x é maior que 0. Inclinado para a direita passa pelo 1. Então, ela é mais assim, ela é mais deitada. Como que ela é? Ela é horizontal. Não. Eu preciso jogar mais um valor. Eu preciso de 2 pontos para determinar uma reta, né? Então, joga mais um valor. Vamos jogar, por exemplo, quando o ponto onde ela corta o eixo x. Quando o y é 0. Quando o y é 0. Então, se você fizer aqui igual a 0, o x é menos 1. Então, se você pegar x igual a menos 1, com o mesmo tamanho que você andou para cá, se você andar para cá, no menos 1, aqui o menos 1. Vamos colocar assim, menos 1. Então, esse ponto aí é o x igual a menos 1.
Quando o x é menos 1, o y é 0. Tá? Menos 1 ao quadrado vai dar 0. Dá menos 1. Menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1, 0. 0 sobre menos 2, que é 0. Então, pronto, o gráfico nosso é esse. Ó. Passa por esses dois pontos. Só que eu vou desenhar ela completa aqui, só que depois eu vou fazer, sabe o quê? Nesse ponto aqui, ó, no 1 não, no ponto, no x igual a 1 não. Esse gráfico é o gráfico para todo x diferente de 1. Então eu vou tirar o 1 desse gráfico. Então eu vou fazer assim, ó, subo uma vertical aqui, onde encostar aqui. Esse ponto está excluído. Esse ponto aqui não, esse está fora. Então, desenhei para todo x diferente de 1. E no 1, quanto é o f de 1? O f de 1 eu faço separado, porque o f de 1 é 1. F de 1 é 1. Olha, então o f de 1 está dando aqui, ó. Vamos fazer com esse daqui. Ó, f de 1, pega o 1 e leva no 1. Então 1 com 1, ó. Está dando aqui, ó. Olha onde está a imagem do f de 1 aqui embaixo. Aliás, eu estou fazendo errado. Eu vou fazer de preto, que eu quero fazer de vermelho, são os pontos da minha função. Então, eu vou colocar aqui um vermelhinho aqui. F de 1 é 1. Tá bom? Então, a minha função o gráfico da função é esse aí, ó. A função assume, no 1, ela assume esse ponto. Então, como que é a nossa função? Olha só. O gráfico dessa função. Ela vem pela reta lá do infinito, você vem contínuo, 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 sem tirar o lápis. Chega nesse ponto, você tem que tirar o lápis e vir aqui para baixo, dá um salto para cá. Depois você volta de novo a seguir contínuo, contínuo, contínuo até fim. Ou seja, contínuo em todos os pontos, mas nesse aqui não é. De fato, ó, a gente já tinha visto que não era. É porque o f de 1, se eu tivesse colocado aqui f de 1 igual a esse ponto, quanto será que é esse ponto, hein? Quanto será que é esse ponto? Esse ponto, gente, seria você vir aqui, ó, vir aqui nesse jogar 1. 1 mais 1, 2. Aquele ponto ali é justamente o 2. Se eu tivesse definido como sendo 2, f de 1 igual a 2, aí a função seria contínua. Mas eu não defini, a nossa autora aí. Ela definiu o f de 1 como sendo 1, mas deveria ser 2 para a função ser contínua. Se você coloca f de 1 igual a 2, aí ó, 2 e 2, aí daria. Aí a função seria contínua. Então cuidado, porque a função pode... ela contínua em quase todos os pontos. Só um ponto do infinito inteiro dos reais, é só nesse ponto 1 que ela não é contínua. Tá? Mas esse ponto está no domínio. Eu tirei só para fazer o gráfico do x diferente de 1. Depois o x igual a 1 entra no domínio também. Então, domínio aqui todos os reais. Tá bom? Todos os reais. Muito bem. Então é isso. Tempo de fazer mais um, ficamos com 2 vídeos de 25. Deixa eu fazer mais um gráfico aqui, mais um limite. Aqui eu vou, só para a gente ganhar tempo, então eu vou pegar, vamos fazer mais um aqui. Deixa eu apagar isso. Vamos pegar 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Vamos pegar essa função. Ó, vamos pegar a função f de x como sendo, 1 sobre x menos 2 ao quadrado. 1 sobre, aqui é 1 sobre x menos 2 ao quadrado. 1 sobre x menos 2 ao quadrado. É claro que aqui o x não pode ser 2, porque 2 menos 2, 0. Então, o x aqui é diferente de 2. E no 2? No 2, ele vai falar, x de 2 é 3. 3. Ele colocou aqui um 3 para x
igual a 2. Ó, ela falou que é 3. Essa função, ela é contínua no x igual a 2? A x diferente de 2, vou deixar para vocês verificar. Ela é contínua em todos os pontos diferentes de 2. Mas e no 2? Então, a minha questão assim, a pergunta é, a função é contínua no ponto A igual a 2? É contínua em A igual a 2? Então, no 2 é que é a nossa interrogação. Muito bem. Então, para verificar isso, façamos o seguinte. Bom, primeiro, o 2 está no domínio da função. 2 está no domínio da função, porque f de 2 é 3, então eu consigo calcular o f de 2, então ele está no domínio. Só não estará no domínio quando você não conseguir calcular o f dele. Todos os números reais estão no domínio, tá? Então é possível calcular o f de 2. f de 2 é 3. Então o 2 está no domínio. O limite, então nós vamos começar. 2 pertence ao domínio da função. Ok, ótimo. Depois, segundo item. Qual é o limite da f de x quando x tende para 2? Quando x tende para 2, qual é o limite da f de x? Então fica assim, limite quando x tende a 2. Quando x tende para 2, ele não é o 2. Ele se aproxima do 2 tanto quanto a gente queira, fica coladinho do 2, mas não chega no 2. Portanto, x é diferente de 2. É a situação em que a minha função será sempre 1 sobre x menos 2 ao quadrado. X menos 2 elevado ao quadrado. O x nunca é 2. Portanto, aqui o denominador nunca será 0. Então, portanto, eu posso calcular 1 sobre x menos 2 ao quadrado. Mas o que acontece quando o x vai ficando muito perto do 2? Quando o x vai se aproximando do 2, o que acontece com o limite aqui? Muito bem. Bom, se o x se aproxima de 2, essa diferença aqui, esse número x está bem pertinho do 2. Então a diferença dos dois é muito pequena, vai tendendo para 0. Não é? Se eu pego aqui 1,9, 1,99, 1,999, joga esses valores para o x. O 1 menos x, x menos 2, né, vai ficando muito perto de 0. Quando o x chega perto do 2, essa diferença tende para 0. Quadrado também continua muito perto de 0, mais perto de 0 ainda. Então, nós temos um número dividido por 0. Então, isso vai tender, como é positivo o denominador e o numerador também, isso vai tender para mais infinito. Né, professor? Esse x, quando eu fizer o limite, esse x se aproxima e tende para 2, isso de baixo tende para 0, o quadrado continua tendendo para 0, e 1 sobre um número muito pequeno, dá um número muito grande. Positivo ou negativo? Negativo. Positivo. Por quê? Porque está elevado ao quadrado, então o denominador é sempre positivo, o numerador também, o quociente vai ser positivo. Então isso tende para mais infinito, né? Joga valores, joga o x igual a 1,9, depois 1,99, depois 1,999. Veja que esse número está se aproximando do 2, esse é o x. Ó. Joga aqui esse x, x1, x2, x3, vai jogando x assim para você ver. Cada vez mais perto do 2, faz essa diferença. O x menos 2 aqui passa a ser 0,1, depois 0,01, e assim vai, 0,001, muito perto de 0. Então veja que as casas próximas de 0 vai aumentando. Muito bem, então 1 sobre esse número ao quadrado fica mais próximo de 1 ainda, portanto, mais infinito. Uma constante dividido por um número muito pequeno tende para mais infinito. Então, jogue valores para o x para vocês sentirem isso, compreenderem isso. Tá bom? Muito bem, então está indo para mais infinito. Mas esse mais infinito aí coincide com a terceira condição, que é o f de 2. Não, o f de 2 é 3, professor. Então, conclusão, desses dois caras aqui, esses dois são diferentes. O que eu concluo? Bom,
o limite da f de x quando x tende para 2 está sendo diferente do f de 2. Portanto, então, a minha função f não é contínua em 2. Não é contínua em a igual a 2. Então, em 2 a função é contínua em a igual a 2? Resposta, não. Não é contínua porque o limite diverge ou discorda ou é diferente do f2 e do f de 2. O f de 2 é 3 e o limite deu mais infinito. Portanto, a função não é contínua em 2. Então, só para a gente já estourando o nosso vídeo aqui, vou apagar esse aqui para tentar fazer um gráfico pequenininho aqui, só para vocês verem, terem uma ideia de como que a coisa funciona nesse ponto, né? Ó, o gráfico seria algo mais ou menos assim, só para vocês verem como é que é essa descontinuidade. A descontinuidade no ponto 2, vamos pegar o 2 aqui, ó. Vamos deixar esse aqui para marcar o negócio e vamos fazer assim, o 2 aqui, vamos imaginar que o 2 está por aqui assim. O 2, portanto, nessa reta aqui, nenhum pontinho vai ser marcado, né? Aliás, vou marcar assim, o f de 2 é 3. O f de 2, se esse aqui é o 2, então aqui nós temos 1, 2, 3. O 3 está por aqui assim. Então, eu queria seguir aqui com o preto, né? O pretinho aqui, ficou azul, tudo bem. Ó, esse é o 3. No 3, f de 2 é 3. Tá lembra, gente? Isso aqui é pontilhado, tá bom? Vou fazer assim, né? Deixa eu colocar aqui nessa outra cor, para que vocês possam depois visualizar melhor. Isso não é parte do gráfico. Ó, o f de 2 é 3. Já está dito aqui, o f de 2 é 3. Muito bem. Agora, e como é que é esse gráfico? Bom, o gráfico é assim. Quando o x fica pertinho do 2, ou pela direita ou pela esquerda, 1 sobre x vai para infinito. Então, é de se esperar que nesse cara aqui, ó, nessa reta aqui, está meio inclinado, né? O meu desenho ficou um pouquinho inclinado. O gráfico nosso, ele vai quando o x vai tendendo para 2, ele vai crescendo para infinito, mas o x nunca chega no 2. Então, a sua função está fazendo isso aqui, ó. Quando o x é tendendo para 2, ele vai para infinito, tá? Ele vai crescendo aqui. E por esse lado aqui também, só que é sempre positivo. Veja que essa função é sempre positiva, ela nunca assume valor negativo, ó. Não tem nada abaixo do eixo x, nenhum desenho do gráfico. Por quê? Porque o f é sempre positivo, a imagem é sempre positiva, ó. Imagem, tá aqui o f de x, ou é isso ou é isso. Esse está elevado ao quadrado, positivo, positivo. Portanto, a outra parte do gráfico, você vai fazer o simétrico desse daí, ó. Ele vai descendo aqui, ó, e vai, né, o mesmo desse lado aqui, vai fazer desse lado aqui. Devia ser o mesmo, o meu não ficou igualzinho não. Mas é um espelho isso aqui. Vai descer para cá. Tudo bem? E no 2 ele vai para o 3, mas né, na verdade o limite aqui é infinito. Então, a função é contínua no 2? Não é contínua. Aqui eu não queria fazer disso, não. Quero fazer isso aqui de vermelho para vocês compreenderem. O vermelho é o gráfico. Ó, vermelho é o gráfico. Então você vem aqui, ó. Você vem lá do menos infinito, tal, e começa, quando chega perto aqui, sobe, estoura lá para o infinito. Depois, no 2, você pula para cá. Então você dá um salto. Lá do infinito você vem para cá. Então você tem que tirar o lápis da sua folha, pula para cá. E daqui, andou um pouquinho para cá, você já pula novamente lá para o infinito e vem descendo continuamente, nunca mais tira o lápis. Então, aqui você vem, se você for com o seu lápis para lá desenhando, você nunca tira o lápis do papel. Se você vier para cá, você também nunca vai tirar esse lápis do seu papel. Mas quando chegar no x igual a 2, você tem que pular, tirar o seu lápis e pular para cá. Então, descontinuidade aí. Percebe? Descontinuidade é quando você tem que... Contínuo é quando você faz o seu... Qual é o gráfico contínuo, professor?
Tipo uma reta, né? Você tem o tempo todo, sem nenhum furinho. Parábola, vai para o infinito, para cá, o infinito para lá, nunca tira o seu lápis, né? Você vem contínuo. Né? Agora, se tiver um furinho lá, tirou um, você tirar um pontinho aqui, a função passou a ser descontínua, porque você tem que vir contínuo, e chega aqui, tira o lápis, porque senão você risca a conta. Senão ela seria contínua. Né? Então, se ela tem uma descontinuidade, ela tem que dar um pulinho ali. Muito bem. Então, por enquanto, é isso. A gente volta com alguns vídeos daqui a pouco. Um abraço para vocês, gente. Até mais.